Boa noite e espero que se encontre a gozar de boa saúde. Hoje estamos mais para uma gravação e hoje pretendo falar, no meu entender, dos três principais elementos ou os três princípios essenciais ou fundamentais que pode guiar a vida de um jurista no geral e do advogado em particular, tanto em sede do processo crime e bem como em processos cíveis. E eu particularmente entendo que esses três princípios são fundamentais e não podem sair na mente de qualquer jurista. Então, esses três princípios, no meu entender, que são fundamentais e essenciais na vida de um jurista e particularmente de um advogado, são: primeiro, princípio da legalidade. Segundo, princípio da mediação da prova ou livre apreciação da prova e ainda o princípio da produção da prova. Isto é o mesmo princípio, mas varia em função da doutrina, da legislação e do entendimento de cada jurista. O mesmo princípio pode receber três nomes: princípio da mediação da prova, livre apreciação da prova ou da produção da prova. Pode ser produção ou apresentação da prova. Isto é o mesmo princípio. Os nomes variam em função dos livros, do entendimento, mas os elementos que compõem este princípio são os mesmos. E este é o segundo. O terceiro princípio, que também entendo fundamental, é o da verdade material. Disse? Primeiro princípio da legalidade, princípio da mediação ou produção da prova ou de livre apreciação da prova e, por fim, o princípio da verdade material. São esses três que eu, no meu entender, constituem fundamentos ou alicerce para muitas argumentações, quer em sede de recurso, alegações, contestações, redação das petições iniciais, alicerçam o pensamento de um jurista. Até pode o jurista ou o advogado falar desses princípios e sem se perceber de que, no fundo, está em sede desses princípios. Começamos. Princípio da legalidade. Nós encontramos este princípio ao nível da Constituição, no artigo 2, número 4. Aliás, no artigo 2, número 3 e número 4, que diz o seguinte: artigo 2. Soberania e legalidade. 3. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Todos os atos praticados ao nível de processo e em qualquer ato, quer judicial ou administrativo, deve ter como fundamento primário do Estado a Constituição e na legalidade. A lei é o elemento fundamental que deve guiar a vida do Estado na sociedade. Quando refiro ao Estado, referimos a todos nós. O conjunto daqueles três elementos: território, povo e poder político, que são os elementos do Estado. E o número 4. As normas constitucionais prevalecem sobre todas as restantes normas do ordenamento jurídico. Isso também alicerça-se ao princípio da legalidade, porque tem a ver com as leis. Então, notemos que todo o procedimento, todos os atos que um jurista leva a cabo, quer para a demanda ou para a defesa de qualquer que seja o cidadão, tem em mente o princípio da legalidade. A par deste princípio da legalidade,
Vamos para o segundo, que é o princípio da mediação da prova ou livre apreciação da prova e ainda o princípio da produção da prova. Esse é o mesmo princípio que é o segundo, depende do entendimento de cada um. Então, este princípio da produção da prova, ou livre apreciação da prova ou da mediação da prova, podemos encontrar o seu alicerce no artigo 65, número 3 da Constituição da República de Moçambique, quando diz o seguinte: são nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, da vida privada e familiar, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Então, aqui encontramos o princípio da mediação da prova, ou livre produção da prova, ou produção da prova, em que a Constituição, que é a nossa lei-mãe, também é alicerçada com o princípio da legalidade, que toda a prova obtida por tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, ou seja, toda aquela prova obtida de forma ilícita não serve como elemento de prova face à repetição naquele ato em concreto em que se discute este elemento de prova apresentado. E este artigo também é conjugado com o Código do Processo Penal, aprovado pela Lei 25/2019, de 26 de dezembro, no seu artigo 155, que diz o seguinte: constitui objeto de prova todos os elementos, todos os fatos juridicamente relevantes para a existência ou inexistência de um crime, a punibilidade ou não punibilidade do arguido e a determinação da pena ou medida de segurança aplicáveis. Então, aqui encontramos também a base legal para o princípio da mediação da prova, ou da livre apreciação da prova, ou da produção da prova. E ainda o artigo 157 do Código do Processo Penal, que eu já me referi, que diz: salvo quando a lei dispuser em contrário, ou salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente, dependendo em que sede nós estaremos a discutir aquele elemento de prova. Então, este princípio traz consigo também a máxima que sempre se usa em direito, e qualquer jurista tem domínio disso, de que quem alega um fato deve provar. Nós encontramos no artigo 341, 342 do Código Civil. Então, esses artigos trazem, esses e outros, mas eu apenas escolhi esses para não serem tantos, trazem o alicerce do princípio da produção da prova ou da mediação da prova, tanto no processo civil como no processo crime. E, por último, o princípio da verdade material. Este princípio também é dominado tanto no processo crime como no processo civil. É o princípio que norteia todo o desencadeamento dos fatos arrolados nos autos, que, segundo o princípio da legalidade, segundo a da produção da prova, o que se pretende nos autos é a verdade material. Traduzir em termos práticos e palpáveis como que aqueles fatos aconteceram na vida da sociedade em que os presentes naquela sessão não viveram. É o mesmo de um retrato, de uma fotografia. A fotografia reproduz o estado de coisa em que se encontrava. E podem passar 10 anos, nós vamos ver aquela fotografia e imaginemos, ok, essa pessoa estava na praia, essa pessoa estava a pescar, esta pessoa estava a conduzir. Então, isto é trazido para o processo através do princípio da verdade material. Quando eu levo
uma esferográfica para ir representar uma realidade factual da esferográfica aos autos, ao processo ou à entidade competente a quem eu devo provar, aí estarei em sede do princípio da verdade material. Então, e também este princípio da verdade material podemos encontrar a sua base ao nível do Código do Processo Civil, nos artigos 513, 516, 517 e 519. Todos esses artigos do Código do Processo Civil. Encontramos a base ou o alicerce do princípio da verdade material. Então, eu quis trazer esses princípios para alertar, chamar atenção e dar uma ajudinha aos demais que, a par de tantos outros princípios que existem no direito no geral, que é direito civil e que é direito penal, porque há certos princípios que são aplicáveis a um certo ramo de direito, mas esses três, no meu entender, são aplicáveis, usados e frequentemente citados, até de forma não propositada ou de forma inocente, nós não sabemos que estamos em ser desse princípio, são esses: legalidade, produção da prova e da verdade material. Encontramos em todos domínio da ciência do direito. Espero terem gostado desta pequena lição e espero que gostem dessa aula, dessa lição, como disse antes. E não se esqueçam de compartilhar, colocarem likes e sugerirem críticas positivas ou negativas. E votos de um feliz dia e ótima semana laboral. E muito obrigado.